Olá pessoal, sou o Mário Trentin, vamos para mais um Gestão de Projetos, então, continuando a falar um pouquinho mais sobre Prince. Já tivemos um vídeo sobre os 7 princípios, já tivemos um vídeo sobre os 7 temas, e agora vamos falar então dos 7 processos do Prince. Eu vou mostrar aqui uma apresentação que fiz para Embraer há algum tempo atrás, acho que uns 4 anos atrás, aí, falando sobre como você poderia combinar a metodologia Prince 2 com a gestão ágil de projetos, porque exatamente essa divisão de estágios, essa divisão de processos, ela permite que você tenha um nível de direção do projeto, que seria o seu patrocinador ou que seria alguma outra entidade, separado do nível de gestão do projeto, que é onde entra o gerente do projeto em si, separado do seu nível de entregas do projeto, o nível de delivery, onde você pode ter um líder do projeto, onde você tem diferentes, poderia até ser múltiplas equipes de gestão de projetos. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Quando eu fiz essa apresentação ainda não existia o Prince 2 Agile, que é uma coisa um pouco nova, bem bacana para você poder estudar também, tem uma certificação Prince 2 Agile. Mas vamos lá falar sobre esses processos do Prince. Então os processos do Prince, eles basicamente são como se fossem etapas ali, se a gente pode pensar assim, ou um conjunto de atividades que você precisa utilizar ou gerenciar ali ao longo do ciclo de vida do seu projeto. E essas grandes etapas, ou seja, esses grandes processos, eles vão acontecer ao longo de todo o projeto, que pode estar dividido em múltiplas fases, tá? O primeiro conjunto de processos é chamado de Starting Up, que não é a iniciação do projeto. O startup do projeto ainda é prévio à sua iniciação. Então, nesse startup, nós temos a justificativa, nós temos algum conjunto de informações iniciais para poder dar embasamento, e aí sim você vai ter a autorização do projeto para a sua iniciação. Então, na iniciação é que a gente inicia o projeto propriamente dito. A gente tem um conjunto de processos, então, chamado Startup, a gente tem um conjunto de processos chamado Iniciação, que é o Initiating a Project. A gente tem, fazendo todo o oversight lá em cima, ou toda a supervisão do processo lá em cima, um conjunto de processos chamado de Direção, o Directing a Project. Nós temos um conjunto de processos chamado de Controle, o controle do projeto, Controlling a Project. Nós temos um conjunto de processos chamado de controlar a entrega do produto, ou seja, gerenciar o delivery ou gerenciar as entregas, o desenvolvimento do projeto, por assim dizer. A gestão das passagens de fase, de passar de um estágio para outro estágio. E nós temos finalmente um processo para poder fechar o nosso projeto. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui, como é que fica de uma maneira mais fácil aí para a gente poder enxergar. Vamos lá. Bom, aqui a gente tem uma visão dos processos do Prince. Deixa eu dar um zoomzinho aqui para a gente, ficar melhor. Ok, opa. Tudo bem, então aqui a gente tem os nossos processos do Prince, ok? E esses processos do Prince aqui, eles estão divididos, então, no startup do projeto. Então, aqui a gente tem o mandato do projeto, o Project Mandate. Uma vez que você teve esse startup aqui, que nasce no nível de direção, então a gente já viu outros vídeos anteriores aí falando sobre o Prince, né? Que a gente tem um nível de direção, onde está o comitê, onde está o board do projeto, onde está o sponsorship do projeto. Temos um nível de gestão, onde está o gerente do projeto, então aqui o sponsor. E temos um nível de entrega, onde estão as equipes, pode ter um líder técnico, por exemplo, um technical lead ou alguma coisa nesse sentido. Então, a startup do projeto é quando você tem o mandato desse projeto aqui. Uma vez que isso ocorreu, aí vem a iniciação, que está junto com o gerente do projeto. Então, na iniciação, o gerente do projeto, ele vai criar o planejamento inicial aqui, um planejamento de alto nível. Tudo isso sendo supervisionado pelo nível de direção do projeto, que é o nosso Directing a Project. Então, aqui nesse Initiating, você tem um macroplano para poder definir quais vão ser as fases ou estágios aqui que você está vendo, e a gente poderia ter múltiplos estágios aqui também. Quando você estiver se aproximando do encerramento de uma fase, aí você tem aqui o gestão da passagem de fase, que é esse Managing Stage Boundary aqui. Controla cada um dos estágios e dentro do estágio a gente tem a parte de gestão aqui e a parte de entrega. Isso aqui é muito bacana porque permite a gente combinar aquilo que chamamos de metodologias ágeis, né? Essa aqui é uma apresentação que eu fiz há alguns anos atrás lá na Embraer, quando nem tinha ainda
o Prince 2 Agile, mas falando aqui sobre como a gente poderia combinar o Prince com o Scrum. Então tem uma série de coisinhas aqui para a gente poder falar, e os princípios do Prince aqui, e algumas outras coisas, mas o que eu quero te mostrar é esse slide aqui, onde a gente tem os estágios. Então aqui a gente tem informações pré-projeto, antes do projeto, que é o seu startup, feito pelo nível de direção. Aí você tem a fase de iniciação, onde a gente tem o Directing a Project aqui, ocorrendo aqui em cima, em termos de supervisão, e o Initiating, onde a gente monta o plano detalhado aqui do projeto. Passagem de fase, controla cada fase, passagem de fase, controla cada fase. E dentro das fases a gente tem a parte de delivery, ou a gestão das entregas. Essa gestão das entregas, ela pode ser feita utilizando abordagens ágeis, como o próprio Scrum aqui. Você vai encontrar bastante referência sobre isso, de que dentro de um determinado estágio a gente poderia desenvolver esse produto com uma ou múltiplas equipes que fossem ágeis, para que você pudesse ter uma abordagem como Scrum, Sprints ou até alguma outra abordagem aqui que você queira. Ou seja, Start Up a Project, lá na sua pré-projeto, inicia o projeto, tem cada um dos seus estágios, tem cada uma das suas fases, e dentro desses estágios ou fases, uma abordagem aqui de entregas incrementais com sprints. Isso aqui é para a gente poder ter um exemplo, né, do que seria alguma abordagem multimetodologia. O Prince 2, ou Prince 2, é uma metodologia muito versátil, como você pode ver, baseada em princípios, em temas, e aí sim os seus processos, que são esses processos que eu descrevi aqui no vídeo. E eu acho ela muito bacana, especialmente, como já mencionei em outro vídeo, pela sua parte de definição de papéis e responsabilidades, de gestão por exceção e de foco no produto especialmente, que na minha opinião são as três coisas mais vantajosas ou mais bacanas ali da gente estar utilizando o Prince. Eu vou colocar outros exemplos aqui, vou ver se eu deixo um link para poder baixar esses slides, né? Tem que ver onde é que eu vou colocar esses slides aqui, mas você pode reutilizar a apresentação. Vou ver se eu atualizo o vídeo e deixo esses slides aí para você também. Aproveita para mandar sua dúvida. Assista os vídeos anteriores do Prince, vou falar um pouco mais sobre cada uma das suas ferramentas e técnicas, sobre os seus temas e sobre a elaboração do planejamento do projeto utilizando o Prince, e como é que a gente cuida do ciclo de vida do projeto como um todo, sob o ponto de vista da metodologia Prince 2. É isso aí, um grande abraço e até a próxima.